galera, aqui quem fala é a Júlia e você chegou ao Megascópio. O vídeo de hoje é um rascunho que já tá há anos na minha pastinha de roteiros, desde quando eu fiz o resumo do livro A Espada do Destino, que é a minha interpretação da simbologia da conversa entre Geralt e a morte que se passa durante o conto Algo Mais. Esse vídeo terá alguns spoilers dos livros O Último Desejo e A Espada do Destino, então já fica aqui o aviso, mas já vamos direto pro que interessa. Contextualizando para aqueles que não lembram ou não leram, isso acontece após Geralt ser ferido ao salvar o comerciante Jurga, e passa a viajar com um homem enquanto sua perna se cura. Ele acaba nesse caminho após ter descoberto que Cintra tinha sido saqueada e que sua criança surpresa, Ciri, provavelmente havia morrido. No caminho, a dupla passa por Soden, onde ocorreu uma trágica batalha que deixou 14 feiticeiros mortos. Ao ouvir isso, Geralt passa a temer que Yennefer tenha sido uma das vítimas, e acaba tendo uma visão ou um sonho e conversa com a morte. A primeira indicação do desespero de Geralt é quando Jurga passa a listar os mortos. Todas as nossas crianças conhecem de cor os nomes daqueles 14, gravados numa pedra que fica no topo do monte. O senhor não acredita? Então ouça. Axel, chamado de o Escravo, Tris Merigold, Atlan Kirk, Vaniel de Bruges, Dagoberto de Iola. Pare, Jurga. O que aconteceu? O senhor está pálido como a morte? Nada. A princípio, parece que o medo do Geralt é apenas por perder Yennefer, mas eu acredito que há algo mais aqui. Trocadilho não intencional. Quem já segue o Mega há algum tempo sabe que eu interpreto que o último desejo do Geralt em Rinde foi um desejo sobre morte. Muita gente, inclusive até mesmo alguns desenvolvedores, interpretam a união do destino dos dois como um pedido amoroso, mas tudo se trata do fato de que qualquer mal que o Jin cause a Yennefer também recairá sobre Geralt, e como Geralt é seu mestre, ele não pode machucá-lo, logo a Yennefer ficará salva da ira do Jin. Logo, não é bem sobre amor, e sim sobre integridade física, e claro, destino. Mas voltando ao tópico aqui, acredito que quando Geralt encontra a morte nesse trecho do conto, ele acredita que ela veio lhe buscar. Ele literalmente fala isso. Isso não é uma interpretação, mas eu acredito que aqui tem a ver com o fato de que se a Yennefer morreu, ele também irá morrer. Então ele já recebe a morte de forma direta. Ele acha que sabe o que vai acontecer. Como isso vai se passar? Perguntou finalmente, de maneira fria, sem emoção. Pegarei você pela mão, explicou ela, fitando-o diretamente nos olhos. Pegarei você pela mão e o levarei através de um prado, no meio de uma neblina úmida e fria. É interessante também que a morte ri do seu medo. Ela provoca. Você tem tanto medo assim do último nome? Do 14º nome gravado no obelisco? Se quiser, posso revelá-lo a você. Geralt está tão certo, mas tão certo que o nome gravado ali é o de Yennefer. Ele acusa a morte de tirar tudo dele, e fica implícito que ele está se referindo a, primeiramente, a morte da Ciri, depois a morte da Yennefer e agora a sua própria vida. Esse trecho particularmente me fascina porque até então Geralt estava negando todos esses sentimentos. No conto Um Fragmento de Gelo, o bruxo afirma múltiplas vezes que seus sentimentos são apenas imaginação, que ele não é capaz de amar, que o que ele sente pela Yennefer é algo incompleto. E aqui, à beira da morte, desprovido de medo, ele admite que Yennefer é, segundo as suas próprias palavras, o nome que pronuncio no meio da noite, e sob o brilho do sol, no frio, no calor e na chuva. Já no conto A Espada do Destino, o Geralt nega a sua responsabilidade para com Ciri e zomba do destino. Quando ele toma água de Brokilon, ele tem várias visões, e dentre as frases ele escuta: a morte o acompanha passo a passo, Lobo Branco. No entanto, são os outros que morrem, por sua causa. Essa ideia, esse conceito, volta a ser mencionado na conversa entre o Geralt e a morte. Neste trecho, eu acredito que vemos o bruxo sendo confrontado por todas as escolhas que os levaram até ali. Os momentos que ele decidiu, por conta própria, unir seu destino ao de Ciri e de Yennefer. E depois, os momentos que ele decidiu que não iria até o fim por elas. Geralt não acreditava que poderia ser o homem que ficaria ao lado de Yennefer, que seu amor não era suficiente e que ele apenas atrasaria os sonhos da feiticeira. Geralt não quis nem ao menos conhecer a sua criança surpresa no começo. E quando o destino forçou esse encontro na floresta de Brokilon, ele se recusou a permanecer ao lado de Ciri, mesmo enquanto a criança berrava aos prantos. E aqui, o aviso de todos sobre o destino ecoa sobre a sua cabeça. O destino cobra. Em sua visão em Brokilon, o Geralt ouviu. A espada do destino tem 2 gumes.
Um deles é você. E o outro é o quê? A morte? Mas somos nós que morremos por sua causa. Como a morte não pode alcançá-lo, ela se contenta conosco. Como ele ouviu em muitas lendas as consequências de recusar o destino, paira no ar que as mortes de Dune, Pavetta, Calante e de todos os inocentes mortos em Cintra foram sua culpa. Geralt crê que a morte finalmente o alcançou em Soden, mas apenas após levar as duas pessoas com as quais ele brincou com o destino. Ciri, morta em Cintra, e Yennefer, morta em Soden. Mas, como bem sabemos, ele estava errado e ambas estavam vivas. É apenas após o momento que o Geralt confronta esse medo que ele é capaz de começar a se abrir. É somente após enfrentar o medo de perder a Ciri, Yennefer e a sua própria vida que o bruxo se abre. Quando ele finalmente encontra Ciri, ele a recebe de braços abertos. Não fugirá mais do destino, não fugirá mais da morte e não fugirá mais dos seus sentimentos. E no fim, essas três coisas acabam virando o tal algo mais. Não basta apenas ter o destino, você tem que estar aberto para o que vai acontecer, você tem que tentar fazer acontecer. Agora, a morte realmente apareceu ali ou foi tudo uma alucinação de um Geralt ferido e cansado? Eu acho que não importa muito. Você pode escolher a explicação que preferir. O que interessa mesmo é o simbolismo, as ligações entre as histórias, os temas explorados por Sekowsky e como tudo isso culmina no crescimento pessoal de Geralt. A morte deixa de ser uma inimiga e se torna um símbolo do que ele não está mais disposto a perder. E ao se abrir, ele ajuda Ciri a cumprir o que a visão de Brokilon lhe disse. Você pode salvá-lo, criança de sangue antigo, antes que ele se afunde na nulidade pela qual se apaixonou. Por mais irônico que soe, a visita da morte traz o fim da nulidade dos seus sentimentos. Mas é isso, amigos. Espero que vocês tenham curtido esse roteiro mais reflexivo de hoje. Deixo aqui meu agradecimento aos padrinhos, pois sem eles esses vídeos não seriam possíveis. E deixo aí minha pergunta pra vocês. Vocês já tinham observado essas entrelinhas? Chegaram numa conclusão diferente da minha? Ou acham que eu estou lendo demais nas entrelinhas? Diz aí nos comentários. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, se não é inscrito ainda. Clica no sininho para não perder o próximo vídeo e um mega beijo. A gente se vê na próxima.